Amém, queridos. Boa noite. É um prazer estar com os irmãos aqui. E é que eu sempre digo, pregar em Tribobó é como se estiver pregando em Colubandê. Me sinto em casa, fico bem à vontade. E é uma honra estar aqui no aniversário de 6 anos dessa igreja e ver o que Deus tem feito, o que Deus tem realizado aqui. E como o bispo falou semana passada aqui na ordenação diaconal, de que Deus ainda tem para fazer e realizar aqui nesse lugar. É notório, que Deus ainda tem muito para fazer neste lugar. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia junto comigo, Êxodo, capítulo 20, versículo 24. Êxodo, capítulo 20, versículo 24. Com permissão do pastor Adriano, quero pedir a você, quando achar o texto, assim, possa ficar de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim o texto: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na tua presença, Deus, estamos nessa noite gratos por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor já tem realizado e por mais ainda, ó Pai, que o Senhor irá fazer em nossas vidas. Reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos, ó Pai de amor, que tu estás no controle de todas as coisas e por isso rendemos graças ao teu nome. Por isso, nessa noite, nos reunimos aqui, Senhor, não em volta no nome de uma instituição, mas sim da comunidade, onde o Senhor se expressa e onde o Senhor tem ordenado as suas bênçãos. Que nesse momento a tua palavra vai ser pregada, que os teus filhos possam, Senhor, não entender de uma forma parcial, mas sim de uma forma integral, ó Pai, o que vai ser falado e ministrado nessa noite. Ser conosco, Senhor, é o que eu te peço, desde já lhe agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, queridos. Esse texto de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, e Êxodo significa saída, e ele narra a saída do povo de Israel do Egito, onde eles estavam escravos ali 450 anos, para chegar na terra prometida que era Canaã. Então o povo de Israel, eles viviam algumas dificuldades, alguns problemas. Você pensa um povo que sai do local onde eles estavam acostumados a morar, estavam aculturados, já tinham toda uma dinâmica de vida, tudo prontinho. Eles são tirados da sua realidade, é levado para um outro país, uma outra cultura, uma outra dinâmica de vida, e lá eles passam 400 anos. E, dado momento, Deus levanta Moisés e diz: acabou o tempo de cativeiro. Acabou o tempo de vocês estarem aqui no Egito e agora vocês vão para a terra prometida, vocês vão para o Egito, que lá agora eu vou criar não somente, eu não quero uma tribo, mas eu não quero só uma nação, mas eu quero um povo meu separado e um povo que viva as minhas leis, que viva debaixo da minha obediência e que sinalize para as outras nações que há um Deus em Israel. Então esse era o propósito, esse é o que narra o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele narra a saída do povo de Israel de um cativeiro para uma nova trajetória, uma nova caminhada, onde agora a maior guerra, a maior luta era deixar essa mentalidade de escravo para ter uma mentalidade agora de uma pessoa liberta. Esse é o pano de fundo de Êxodo. Mas a gente vai trabalhar em Êxodo capítulo 20, versículo 24, mediante a perspectiva que a gente está vivendo nesse mês aqui na Igreja Nova Vida em Tribobó. A Igreja Nova Vida em Tribobó está completando 6 anos, é dia de aniversário. Todas as vezes que alguém te convida, vamos no aniversário, o que você pensa? No presente? Não, não é no presente. Você pensa na Coca-Cola gelada, você pensa no salgadinho quentinho, você pensa na torta salgada, você pensa no bolo, Quando você vai para um aniversário, você diz assim: meu Deus do céu, quanto tempo eu não como aquele bolo com aquele glacê, com aquele... É pensamento de gordinho, querida? Mas todos nós temos também esse pensamento, Se você chega numa festa, você está 10 minutos na festa, não passou nada na sua mesa, por mais crente que você seja, você começa a murmurar. Você começa a falar para a patroa: esconde o presente, se melhorar a festa a gente entrega. Deixa aí no cantinho. Você vai
com esse propósito. Você chega lá na festa esperando a Coca-Cola gelada, o salgadinho, o bolo, porque isso faz parte da perspectiva do aniversário. Mas aniversário também, ele nos traz algumas reflexões. O aniversário, ele me diz ali no presente que há um motivo de alegria. Há um motivo pelo qual o Senhor, ele tem perpetuado a minha vida, ele tem me dado bênçãos, ele tem me feito superar dificuldades, as lutas, os conflitos. E mais um ano eu estou chegando e eu me reúno com os meus amigos, com as pessoas que eu amo. E eu digo, obrigado Deus, por até aqui eu estar vivo, obrigado aqui pelo fôlego de vida, obrigado pelo que eu conquistei até agora. Então o momento de aniversário é um momento de repensar a vida, né? Eu repenso tudo o que Deus já fez e realizou, é como está acontecendo na Igreja Nova Vida em Tribobó. Vocês olham 6 anos do agir, do operar, do que Deus fez, do que Deus realizou, e como que passa rápido, né? Parece que a gente estava vendo ontem o pastor Adriano sendo ordenado, lá no Maricanãzinho, aquela bênção, e hoje aqui nós já estamos comemorando 6 anos da Igreja Nova Vida em Tribobó, né? Passa um filme de há muitas vitórias do primeiro batismo, a vitória das primeiras conversões, a vitória dos primeiros gabinetes atendidos aqui, as primeiras pessoas sendo libertas, os primeiros, né, apresentações de criança, a primeira turma de obreiros, os primeiros diáconos sendo ordenados aqui. Então tudo isso passa na memória dizendo, a boa mão de Deus esteve nessa igreja aqui durante esses 6 anos. A mão de Deus foi que foi abrindo o Mar Vermelho, derrubando as muralhas, foi fazendo a gente avançar, a gente conquistar, porque avanço de uma igreja não é somente o avanço em anos, não é somente eu dizer, hoje eu tenho 6 anos de igreja, daqui a algum tempo nós vamos completar 25 anos de igreja. A igreja não foi chamada somente para avançar em anos, mas a igreja foi chamada para avançar em notoriedade dentro de um bairro. E é isso que tem acontecido aqui em Tribobó. Não é somente uma placa que se estabelece ali dizendo, aqui há uma igreja de Nova Vida. Não, quando se coloca uma placa, abre a porta e diz, aqui haverá um culto, está dizendo, aqui não é somente uma instituição, a Nova Vida, mas aqui é uma agência de esperança e agência de Deus em Tribobó, onde Deus pode falar e agir através dessa igreja. Então, em 6 anos, a gente começa a contabilizar algumas coisas. Quantos cultos já aconteceram aqui nessa igreja? Quantos congressos já aconteceram de jovens, de casais, e que causaram um impacto na vida de muitas pessoas? A gente pode imaginar e pensar em alguns cultos, em algumas reuniões, e a gente olhar e dizer, aquela reunião foi uma bênção, aquela reunião realmente que causou um impacto, aquele que foi o congresso. Mas fato é que a cada dia que se abre as portas dessa igreja, tem pessoas sendo abençoadas. A cada momento que se abre a porta dessa igreja, essa igreja aqui não tem somente cumprido agenda, culto após culto, congresso após congresso, mas essa igreja tem sinalizado Jesus para essa geração. E quando a gente olha nesse aniversário, a gente olha para o passado e começa a agradecer. E começa a dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque nessa igreja o Senhor tem falado comigo. Muito obrigado, Senhor, porque desse altar aqui, o Senhor tem sustentado a minha vida, a minha família. Desse púlpito aqui, muitas das vezes eu entrei desesperançado, muitas das vezes eu entrei aqui desacreditado. E desse púlpito aqui, o Senhor gerou alegria, o Senhor gerou esperança, o Senhor trouxe uma nova perspectiva de vida. Então nesses 6 anos, nesse mês de julho, Deus ele te convida, querido, a vir a cada culto, olhando para o passado, dizendo, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem realizado e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Quando a gente olha na perspectiva do presente, é a oportunidade de celebrar. Então você começa a celebrar, você começa a dizer, Senhor, muito obrigado por isso. Muito obrigado pelo que eu estou vendo. E também um olhar para o futuro. Ninguém celebra um aniversário, ninguém está dizendo, quando você vai bater lá os parabéns, dizer parabéns para você, ninguém pensa, meu Deus, esse aqui vai ser o último aniversário. Todo mundo está ali, está tão feliz, está tão compenetrado no que está acontecendo, mas logo depois te vem na mente o prosseguimento. Né? Muitas das vezes a oração do pastor, do líder, né? Aquela oração antes de cortar o bolo, a oração é sempre, não pode faltar.
Senhor, toma nas suas mãos os sonhos, os projetos do teu filho, porque dia de aniversário a gente pensa em continuidade, a gente pensa no futuro. Então há projetos. Nesse mês de aniversário também é tempo de projetar. E quando você pensa em projetar, não é somente os pastores, não são somente os diáconos, não são somente os líderes, mas quando diz projetar, é você também junto nessa igreja. Porque é você que faz essa igreja avançar, é você que faz essa igreja crescer, é você quando diz, eu estou junto com o meu pastor, eu estou junto com a minha liderança, que você diz, daqui a 6 anos, nós vamos continuar a avançar, nós vamos continuar apaixonados pela obra, nós vamos continuar realizando a obra de Deus aqui nesse lugar. Então, mês de aniversário, é a hora da gente olhar para o passado, agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Durante o mês a gente celebra tudo isso e a gente também projeta o futuro. A gente começa a olhar e ver, há um potencial aqui nessa igreja. E Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, conta comigo para fazer a diferença nessa comunidade. Porém, a gente precisa pontuar algumas situações. Porque a gente não pode ser guiado somente por boa vontade. Eu quero fazer então, pastor, porque a nossa igreja tem que avançar, a nossa igreja tem que ter projeto, a nossa igreja não pode parar, não pode estagnar. Mas a gente precisa entender que ações, anseios, projetos, sonhos, eles só valem quando tem a chancela de Deus. Não adianta eu agir se Deus está mandando eu parar. Não adianta eu sonhar algo que nunca passou na mente de Deus. Não adianta eu ter um desejo que não se coaduna com o desejo de Deus. Não adianta eu projetar se aquele projeto não está no coração de Deus. Fato é que Deus quer que essa igreja avance. Fato é que Deus quer que todos aqui em volta sejam impactados por essa igreja. Fato é que Deus quer que não caiba mais dentro desse santuário o que Deus quer fazer e realizar. Mas isso não deve nos levar ao ativismo. Nós precisamos entender, Deus, quais são as ações necessárias, quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos, quais são os seus anseios. É dessa forma que nós queremos nos mover nos próximos anos nessa igreja. Isso é não perder Cristo de vista, querido. Ser seguidor de Cristo é isso. Ser seguidor de Cristo não é somente ter a carteirinha de membro, eu faço parte da nova vida de Tribobó, não. Ser seguidor de Cristo é não perder Ele de vista. Para onde Jesus está se movimentando, é para lá que eu vou. Se Jesus virou para a direita, é para lá que eu vou. Se Jesus voltou para cá, é para cá que eu vou. Eu não posso perder Cristo de vista. E em alguns momentos nós perdemos Cristo de vista, na agitação da vida, nos projetos idealizados no nosso coração e não no coração de Deus. A gente se pega em um ativismo e não em um dinamismo. Dinamismo é estar atento quando é necessário mudar, quando é necessário, quando eu começo a entender, eu estou muito acelerado, eu estou andando na frente da vontade de Deus e eu preciso readaptar a minha forma de andar e de caminhar. Isso se chama dinamismo. Eu não perco o foco. Eu não perco o objetivo. Eu sei pelo que eu estou caminhando. E por que isso é tão importante, Renato? Porque é isso que vai determinar que essa igreja vai continuar avançando. O que determina uma igreja continuar a avançar ou parar é quando ela perde Cristo de vista. Se eu perder Cristo de vista e ser guiado pela minha forma de pensar, pela minha forma de agir, ou procurar outras fórmulas, eu começo a perder o que Deus pode fazer e realizar nesse lugar. E aí eu entendo isso quando eu olho a palavra de Deus em Provérbios capítulo 16, porque Provérbios capítulo 16 ele diz assim, o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem sempre da boca do Senhor. É Ele que declara, é Ele que diz e é Ele que nos orienta em todo momento, em todo instante. É o que o salmista declara no Salmo 23, que Ele é o meu pastor, nada me faltará, nunca me faltará a direção para onde eu tenho que ir, como eu tenho que me portar, como que eu tenho que conduzir nas dificuldades diárias da minha vida.
essa igreja ela tem uma missão que é muito clara aqui, que é de continuar avançando. Vira para quem está do teu lado e diz assim: essa igreja tem uma missão, que é continuar avançando. Parece que é fácil quando você fala para o seu irmão, porque avançar parece que é algo, é só continuar andando para frente. Não, querido, em alguns momentos avançar não é continuar andando. Em alguns momentos avançar é parar para ouvir a voz de Deus e Deus vir te servir. Em alguns momentos o Senhor fala assim para Moisés: Moisés, porque você está me clamando, diga ao povo de Deus que marche. E Moisés marchou e avançou e foi e realizou um milagre. Mas em outra feita, Deus falou assim para Josafá: Josafá, pare, porque parado você vai ver a minha glória. Então o avançar, em alguns momentos não vai ser continuar andando, mas o avançar vai ser em todos os momentos nós estarmos atentos ao que Deus está falando. É o que Deus fala que me faz continuar avançando. Em alguns momentos você vai ter percepção, estamos parados, não estamos fazendo nada, não estamos realizando, como Josafá poderia ter tido essa observação: mas Senhor, como que eu vou vencer a guerra parado? Deus estava falando para Josafá: sou eu que dou a vitória a você, querido. Sou eu que te faço o vencedor. Então é Deus que dá o crescimento dessa igreja, é Deus que faz essa igreja avançar. O que cabe somente a essa igreja é ouvir a voz de Deus. E é fato que Deus quer que essa igreja avance. É fato que Deus quer que essa igreja alcance outros patamares. Mas ela não quer que avance somente, como eu já disse, em anos. Mas Deus quer que essa igreja aqui avance em relevância nesse lugar. E como que essa igreja avança em relevância, aumenta em relevância? É quando o bairro ele começa a observar e ver que pessoas que entram aqui nessa igreja saem diferente a cada dia. Não é somente o culto, não é somente uma religião sacramental, onde aqui a gente tem cultos marcados para acontecer domingo, quarta, sábado. Não, aqui nós temos reuniões onde nós somos estimulados, nós somos impulsionados. E a cada dia que nós viemos a esse lugar, nós saímos daqui melhores, nós saímos daqui com mais esperança, nós saímos daqui mais convictos, nós saímos daqui crendo que há um Deus que ainda opera milagre nos dias de hoje. Você começa a ver Deus agindo na sua família, você começa a ver Deus agindo no seu trabalho, você começa a ver Deus agindo na sua vida espiritual. Isso aqui não se torna somente um lugar onde você se encontra com seus irmãos, mas aqui é um lugar onde você é estimulado, você cresce, você começa a ver, e a relevância do Evangelho se torna algo real na sua vida. E o que se torna real na sua vida e relevante na sua vida, se torna também relevante e real na comunidade. E a comunidade começa a entender, tem algo diferente nessa igreja. Devido à sua vida, à sua caminhada, como você está caminhando. E essa foi a preocupação aqui de Deus no livro de Êxodo. Porque esse povo estava saindo do Egito sem identidade. Esse povo, eles eram judeus, eles eram hebreus de nascença, porém já tinham perdido a identidade porque estavam 400 anos no Egito. E quando eles saem, Deus ele faz um pedido a eles aqui no versículo 24, dizendo assim: olha, um altar de terra me farás. Haviam outros tipos de altares, querido. Havia um altar também de pedra, havia um altar de ouro, mas quando Deus ele diz assim, me farás um altar de terra, está dizendo, em qualquer lugar que você chegar, você poderá erguer um altar. Porque em todos os lugares por onde eles passavam, havia terra. Então era muito fácil você chegar ali, erguer um altar e adorar ao Senhor. Então para essa igreja, primeiro ponto para essa igreja continuar a avançar, é que essa igreja, independente do local, você precisará erguer um altar de adoração ao Senhor. O lugar de adoração não é somente aqui nessas quatro paredes. A nova vida de Tribobó, ela não se encerra nessas quatro paredes. A nova vida de Tribobó, ela tem uma extensão na sua casa, no seu local de trabalho, na sua faculdade. Aonde você está, a nova vida de Tribobó se faz presente. Com a sua vida,
com o seu testemunho, com a sua fala, com a sua forma de viver. As pessoas é algo natural. As pessoas começam a ver que há algo diferente em você. E em algum momento, ela vai te perguntar: fulano, por que você age diferente? Por que você fala de forma diferente? Aí sabe o que é isso? Você precisa estar atento. Quando isso acontece, se acende o sinal verde, e Jesus está lá do alto do céu falando: é agora, querido. Fala para ele, qual é o segredo, por que é diferente? E aí você saiu, isso acontece muito na segunda-feira. Sabe por quê? Porque você está cheio da palavra que foi pregada aqui no domingo. Segunda-feira é o dia que o crente tem que estar atento. Porque segunda-feira é o dia da oportunidade. Porque você está cheio aqui, pastor Adriano veio, pregou a palavra, te encheu de revelação. E essa revelação não é para ficar aí dentro de você, tudo acumulada. Não, o Senhor sabe o que está dentro do teu coração. Então Ele vai te dar oportunidades. Então segunda-feira, quinta-feira aqui, é o dia de você estar atento. Porque vai chegar uma oportunidade. E quando a pessoa falar, você vai dizer: olha, eu sou diferente, porque eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Eu sou diferente, porque na minha igreja ontem eu ouvi uma palavra, uma mensagem, que me dizia isso, isso e isso. E se você quiser experimentar isso também, domingo tem um culto, vamos lá comigo. Então, por isso que é necessário erguer um altar. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, fala sobre o chamado de Abraão. E Deus, quando chama Abraão, tira Abraão do seu lugar de tranquilidade e leva ele para um outro lugar. Em todos os lugares que Abraão passa, os versículos começam dessa forma: e ergueu naquele lugar um altar ao Senhor. Aonde você vai, querido? É necessário erguer um altar ao Senhor. É necessário ter um altar aqui nessa igreja, mas é necessário ter um altar na sua casa. É necessário na sua casa orar. É necessário na sua casa, quando pessoas entram, elas sintam a diferença, porque aqui reina a paz, porque aqui reina a presença de Deus, porque aqui há uma família que não somente tem o dogma de ir à igreja, mas aqui tem uma família que realmente vive para a glória de Deus. Erguer um altar no seu trabalho. No seu trabalho ali, onde todo mundo já se corrompeu, onde todo mundo já se entregou. Você é aquele que está íntegro na caminhada. Você é aquele que marca a posição. Você é aquele que foi chamado para fazer a diferença. É isso que Deus está dizendo: me farás um altar de terra. Ou seja, aonde você chegar, você ergue um altar e você declara para todos que estão ali à volta: eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. É assim que essa igreja vai continuar avançando. É quando você pegar tudo que Deus tem feito e realizado aqui nesse lugar, e você não deixa isso aqui em quatro paredes. Muito se fala, né, e alguns pregadores dizem: a igreja está em quatro paredes, a igreja tem que sair para evangelizar. A igreja nunca fica em quatro paredes, porque hoje, quando acabar o culto, ninguém vai ficar aqui. Ou vai? Você vai ficar aqui? Vai dormir aqui hoje? Não. Acabou o culto, a gente apaga a luz, a gente se confraterniza ali fora, dá um abraço, dá a paz do Senhor, marca para comer pizza, para sair, mas ninguém fica aqui. A igreja, todos os cultos, ela sai das quatro paredes. Mas qual é a mensagem que essa igreja que tem saído das quatro paredes tem levado? Porque o culto não acaba às 9 horas. O culto não acaba às 21h30. O culto, ele continua, querido, porque a palavra que é semeada no teu coração, ela tem que frutificar. A palavra que é semeada no teu coração, ela não morre, mas ela tem que frutificar. Ela tem que dar fruto a 30, 60 e a 100. O impacto não acaba em você. A gente não pode fazer com que o evangelho se encerre em nós mesmos. O evangelho, ele se propaga. O evangelho começa a causar mudança na minha vida, mas não é para se encerrar na minha vida. Ele começa a fazer a mudança na minha vida para começar a alcançar pessoas ao meu redor. Isso é construir altar. Isso é fazer com que o altar, que eu sou abençoado aqui, eu também levo para onde eu passo, aonde eu estou. E aí diz o texto, que nesse altar você também vai sacrificar algumas coisas.
No primeiro ponto aí ele diz que vai ser necessário sacrificar holocaustos. Quando ele está falando de holocausto, ele está falando de sacrifício. No Antigo Testamento, holocausto era quando você pecava e você tinha que pegar um cordeiro e ali sacrificar. E ali você transferia a sua culpa para aquele cordeiro. Então ele está dizendo que não é necessário somente erguer o altar, mas nesse altar precisa haver remissão de pecado. Então a cada culto que você vem, você sai daqui diferente. Você sai diferente porque você presta um culto racional ao Senhor. Dentro de um culto racional, a confissão de pecado, a remissão. O pecado, querido, ele não deve ser algo que abre a porta para uma vida de culpa, para uma vida de mentira, para uma vida onde agora eu me torno um escravo de Satanás culpado. O pecado é um momento onde eu olho para a minha incapacidade de caminhar sozinho, peço perdão a Deus e começo a caminhar em novidade de vida. Mas é necessário ter remissão, é necessário ter entrega. A gente muitas das vezes quer no altar, a gente pensa em altar, a gente pensa somente em adoração, em mãos para o alto, em lágrimas caindo pelo rosto. Mas altar também é lugar de remissão de pecado. Altar é também lugar de confissão. Entenda, Deus ele não quer que você continue no pecado, mas Deus espera que você confesse e abandone. Isso é necessário para essa igreja continuar avançando. Se não houver remissão, se não houver quebrantamento, se não houver arrependimento, a igreja para de avançar. Então no teu altar é necessário que haja sacrifícios e holocaustos. É necessário que haja remissão de pecados. É necessário que haja o confessar. E pecado, ele não é para ser exposto. Pecado, ele é tratado. Se você sabe do pecado do seu irmão, é para ser tratado. Não é para ser exposto. Porque Cristo morreu na cruz para isso, para uma novidade de vida, para uma transformação, para que um novo caminhar se torne algo real na sua vida. E o texto continua e diz que nesse altar também a gente oferece ofertas pacíficas. As ofertas pacíficas é algo voluntário. É algo que a gente diz assim, olha, eu não tenho condições de fazer, mas eu preciso fazer para que isso aqui esteja em harmonia. E essa igreja, ela não continua a avançar se não houver voluntariado. Não tem como o pastor fazer tudo sozinho, não tem como os diáconos fazer tudo sozinho, não tem como a liderança fazer tudo aqui sozinho. Para que essa igreja continue a avançar, é necessário ter ofertas, doação, desprendimento. Eu sei que hoje todo mundo trabalha muito, todo mundo estuda, todo mundo tem compromisso, eu sei como que é isso. Né? A gente está lá em Colubandê também, é uma luta, mas é como eu sempre digo lá, gente, se você tem somente 1 hora na semana, você pegou lá tudo que você tem para fazer, você tem curso de inglês, você tem que levar filho no colégio, pegar filho no berçário, fazer acontecer, limpar a casa, fazer toda aquela atividade que você tem, os homens também, sobrou 1 hora. Eu posso dar 1 hora para Deus. Querido, que seja 1 hora de qualidade. Que seja aquela hora que você possa se apresentar para o pastor Adriano e dizer, pastor, olha, eu reajustei aqui todo o meu calendário, toda a minha agenda, e está me sobrando aqui 1 hora. Essa hora aqui é do Senhor. Me usa do jeito que precisar, porque nenhuma igreja avança se não houver voluntariado. Em alguns momentos você chega nessa igreja e você olha, meu Deus, a gente poderia fazer, a gente poderia realizar, e sabe só o que falta? É você chegar e se apresentar e dizer, eis-me aqui. E você ser essa pessoa, para começar algo novo, para realizar algo novo, e para trazer uma nova perspectiva. É necessário voluntariado nesse altar. E o terceiro que se faz necessário nesse altar, que diz, as tuas ofertas pacíficas e as tuas ovelhas e os teus bois. Está dizendo, querido, que a vida, que em alguns momentos a gente acha que Deus, ele só tem gerência no que é espiritual. Deus, ele só tem gerência naquilo, na minha vida com ele, no Espírito Santo agindo e operando na minha vida.
Mas Deus está falando que tudo o que você tem, você também precisa depositar no seu altar. A sua família, a sua fonte de renda, os seus bens, tudo é necessário depositar no altar de Deus. Tudo é necessário você dizer: Senhor, está aqui para o teu reino. Está aqui, Senhor, para a tua vontade. Está aqui, Senhor, para que seja da maneira que tu queres. Em alguns momentos nós temos dificuldade com isso. Semana retrasada pregando em Culubandê, falando sobre isso, querido, que há provisão em meio à crise. Em muitos momentos, em meio à crise, a gente fica tão desesperado. Às vezes nem está tão ruim para a gente assim. Né? Tem pessoas aí que estão desempregadas, passando dificuldade, uma luta. Gente que já está aí há quase um ano desempregado. Você está aí passando pela crise, ainda com o seu emprego tranquilo, né? Caindo o seu dinheirinho todo mês, mas só de você ouvir, você fala: meu Deus, que crise é essa? Não mexeu em nada na sua vida. As compras que você fazia está igualzinha lá no seu armário. A gasolina que você botava no seu carro está igualzinho. A mensalidade do seu filho está em dia direitinho. Né? O desodorante que você compra botar aí está em dia. Você está vindo cheirosinho para a igreja. Mas há pessoas que só ouviram o outro falar: meu Deus, a crise, Jesus. E você deixa de ter um coração voluntário para a casa de Deus. E aqui está dizendo que no altar também não pode faltar as tuas ovelhas e os teus bois. Quando fala de ovelha e boi, está falando de sustento. Está falando que o sacerdote também ele precisava de ter isso aqui no altar de Deus. Então não deixe que a crise impeça você de ter um coração voluntarioso com o que Deus tem te dado, com o que Deus tem feito chegar até a sua casa. Né? Se o Senhor tem abençoado, querido, dizia lá ainda que dízimo, ele não é uma poupança onde eu deposito para sacar depois em Deus. Dízimo é gratidão pelo que Deus já tem me dado. Deus já me abençoou, então eu sou grato, Senhor. Também da mesma forma e do mesmo jeito. E o final do versículo 24, ele declara: as tuas ovelhas e os teus bois em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Aqui eu entendo, querido, que bênção. E se você olhar a sua Bíblia, estudar a sua Bíblia com muita cautela, de Gênesis e Apocalipse, você vai entender que bênção é consequência, que bênção não é o fim. Você vai ver que homens e mulheres que foram abençoados por Deus, não foi porque eles se aproximaram de Deus dizendo: Senhor, eu quero uma bênção, Senhor, eu quero uma bênção. Mas todos os que foram abençoados por Deus, foram aqueles que foram diante de Deus e Deus, eu quero te servir. Eu quero fazer a tua obra. E no fazer a obra, e no realizar a obra, a bênção chegou. Consequência. Bênção é consequência. Bênção não é o fim. A gente anda aí e vê algumas igrejas onde é pregado que bênção é o fim. Vem para cá para você ser abençoado. Vem para cá que Deus vai fazer um milagre. Vem para cá que Deus vai abrir o mar vermelho. Né? Aí tem alguns lugares até que o homem já entra com o carro para materializar a fé e dizer: olha, você vai ter um desse aqui também. Mas, querido, quem prega a palavra de Deus de forma séria, ele faz você entender que bênção é consequência. Bênção não é o fim pelo qual você está aqui nessa igreja. No fazer a obra de Deus, você vai começar a ver a bênção dele acontecendo na sua vida. Você vai começar a ver Deus agir na sua vida profissional. Você vai começar a ver Deus agir na sua vida familiar. Você vai ver Deus começar a agir na sua vida espiritual. E há lacunas aqui nessa igreja. E há demandas aqui nessa igreja. Que Deus está esperando que você diga assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim e usa-me a minha vida. Mas é necessário entender isso, que em todos os lugares, diz aqui o texto, onde nós fizermos memória do nome de Deus, Ele virá ali e abençoará. E é isso que a Igreja Nova Vida em Tribobó tem feito. Em 6 anos aqui nesse lugar, vocês estão fazendo o nome de Deus ser sinalizado para esse bairro.
Vocês estão fazendo com que as pessoas que passem aqui por essa porta entendam. Naquele lugar, Deus age, Deus opera, Deus realiza milagres. Vocês estão fazendo o nome de Deus memorável nesse lugar. Então diz a palavra de Deus: aonde eu vier e fazer memória do meu nome, ali eu vou derramar também das minhas bênçãos. Então é isso que será acolhido. Mas é primeiro necessário fazer o nome de Deus memorável nesse lugar. Por isso que essa igreja precisa continuar avançando. E para essa igreja continuar avançando, Deus ele conta com cada um de vocês. A igreja ela tem uma missão, querido. A missão da igreja primária não é libertar o cativo, ainda que o cativo seja liberto na igreja. A missão primária da igreja não é pegar aquela pessoa desesperançada e mudar a realidade. Não é a razão primária da igreja existir. A razão primária da igreja existir é fazer o nome de Jesus notório para essa geração. A razão primária de uma igreja existir é dizer: olha, há 2012 anos atrás morreu um homem em Israel, e esse homem morreu para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado e nós tivéssemos direito a uma vida eterna. E a gente começa a entender isso. E a gente diz: eu não posso viver sem esse Jesus. Eu levanto as minhas mãos, começo a caminhar. Depois a igreja ela vai me ensinar que eu não estou aqui para viver qualquer vida. Eu estou aqui para ter uma vida e vida em abundância. Uma vida em abundância é entender quem eu sou. É entender que eu não preciso ter o que eu não tenho para ser feliz, porque em Cristo eu já estou satisfeito. A igreja me ensina a viver com meus conflitos diários. A igreja, em meio a essa sociedade capitalista, essa sociedade que relativiza tudo, a igreja me ensina que há absolutos inegociáveis. Um absoluto inegociável é que por onde a gente passa, a gente precisa erguer um altar de adoração ao Senhor. Por onde a gente passa, a gente precisa fazer com que esse culto não termine no amém. Esse culto continue a falar, continue a agir, continue a operar. Nesse século 21, querido, como igreja, nós somos chamados a cada dia confirmar o nosso discurso, a cada dia mais pensar a nossa fé, porque em todos os momentos nós seremos estimulados a desistir. A cada culto, o Espírito Santo, ele quer renovar a esperança dentro de você, quer trazer algo novo, quer fazer com que você entenda que para essa igreja avançar, você não pode parar. Que há vidas que ainda serão alcançadas por essa igreja. Muitas das vezes, o cansaço. Muitas das vezes, algum conflito na sua casa, no seu trabalho, vai tentar te fazer parar. Mas entenda, o avançar dessa igreja depende de você não parar, de você continuar. Deus conta contigo.